E aí, internet, como é que vocês estão? Hoje encontro-me para conversarmos um pouquinho sobre a temporada de abril de 2021. Sabe, eu comentando sobre tudo que eu assisti na temporada e você não ligando pra nada. Sem enrolar, eu vou começar comentando aqui de acordo com a ordem que eu assisti. Então a temporada de abril tinha acabado e o primeiro anime que eu fui assistir foi Shumatsu no Valkyrie. Eu já tava com expectativa lá embaixo por causa dos trailers que tinham saído, mas eu não esperava que ia ser tão ruim quanto foi. Sabe, eu ainda tinha uma mínima esperança de que o que eles mostraram no trailer era só pra trollar, sabe, fazer um negócio engraçadão e depois eles mostravam uma animação ufotable, tá ligado? Infelizmente não aconteceu, paciência. Mas sério, guerreiros são aqueles que conseguiram assistir até o final, porque eu não consegui não. A proposta é literalmente um torneio em que deuses e humanos caem na porrada. Como é algo totalmente focado em ação, o mínimo que eu espero é que tenha uma produção decente, que eles consigam entregar algo visualmente bonito. Uma luta bem coreografada com Sakugais, caralho, mas nada. Vamos começar que nem animação dá pra chamar direito. Sabe quando tem trailer de arco e mangá, que normalmente eles pegam umas páginas e colocam uns movimentos? O anime é literalmente isso. Eu tropei no segundo episódio porque eu não consegui engolir esse treco. Em 48 minutos teve só um mísero soco, o resto foi tudo diálogo random. Sério, o cara é muito irritante. Pra cada movimento dos combatentes era tipo 5 minutos de diálogo. E normalmente eles ampliaram muito os diálogos, então é super inútil e expositivo. Sério, não deu não. Cara, que puta desrespeito com o fã, com a obra em si. Agora, já frustrado, eu fui assistir Goku Shifudou e deu uma melhoradinha no meu humor. Eu adorei a ideia do cara ser um ex-yakuza muito mal encarado, mas ele quer ser dono de casa. Essa quebra de expectativa é da hora e tem um monte de piada boa em cima disso. As situações em que o Tatsu tem que fazer coisas mundanas são hilárias. No episódio 4 ou 5, quando o Tatsu entra naquela disputa de cozinhar com aquele outro cara de gangue, eu morri rindo. Quando ele vai no mercado, ele se refere à farinha como pó branco. Tem umas piadas muito boas aí no meio. A animação estática que eu tava com receio não me incomodou muito. Claro, se fosse animado mesmo, ficaria melhor, mas o que vale mesmo é a comédia. E embora seja episódio, eu gostei de assistir. Agora, indo pra um dos hypes da temporada, o anime do mesmo autor de ReZero e produzido pela Wit Studio. Eu tava muito animado, só via gente falando muito bem e... eu não gostei tanto. Calma, eu gostei mais do que eu desgostei, mas eu ainda assim não gostei. A produção realmente é muito boa, pique longa-metragem. Na maioria das cenas, principalmente nos quadros estáticos, o nível de detalhamento na arte é absurdo. A direção tem umas sacadas legais e a trilha sonora é perfeita. Só que é muito rápido. Vivi tinha que ser no mínimo tio-cur, dando mais ênfase na passagem de tempo e tudo que ocorre nessas transições. Cara, passa tipo 5, 6 anos e tudo que acontece é inserido em 5 minutos de diálogo e com um monte de coisa acontecendo de fundo. Não tem tempo de a gente se ajustar com os avanços tecnológicos e conseguir perceber tudo o que tá acontecendo em volta. E por ser bastante rushado, eu não consegui me importar com absolutamente nada. Não me apeguei a nenhum personagem ou situação. Outra coisa que eu fui percebendo é que os plot twist que sempre tem nas problemáticas são muito merdas. É só jogado ali pra chocar quem tá vendo. Como foi a morte da Momoka, por exemplo. Aquilo teve impacto só pra quem assistiu. Mudou nada no anime. Ou a morte da Diva. A cena é bonitinha, mas é uma inconveniência do caralho, porque nitidamente dá pra ver que o enredo matou ela porque sim. Cara, é impressionante como todas as mortes são irrelevantes pro momento. E o final, nossa! Eles querem fechar todas as pontas em muito pouco tempo. Não dá certo, tanto que começa a acontecer viagem no tempo durante os próprios episódios. E tem umas passagens absurdas de tipo 20 anos e nada é mostrado. Cara, até aí eu já tava achando bem mas a reta final... Quando tá se encaminhando pra reta final, a Vivi é chamada pra um lugar onde o próprio arquivo se comunica direto com ela. Nisso eu falei, caralho, ou isso aqui vai ser muito inovador ou vai ser só o genérico do genérico. E adivinha. O clímax final é descobrir que o arquivo fez o que fez porque viu as merdas da humanidade pelos olhos da Vivi. E agora eu pergunto, isso aí já não tá meio passado, não? Tá sim, não é ruim, mas também não é bom. Dessa parte em específico e do fim do mundo que acontece, eu até gosto por causa do visual. Pô, aquela cena mó linda lá da Vivi ajoelhada no chão e quando ela olha pra fora tá aquele show de meteoro caindo na terra. Porra, aquilo é muito lindo. Só que já tá meio ultrapassada essa parada aí, então não me convenceu muito não. Mas fora isso, é genuinamente muito bom. A apresentação do enredo é fantástica. Os primeiros 2 episódios lá, nossa, muito bom. A atmosfera única da série que complementa bem o tema principal sobre inteligência artificial. E voltando a comentar a trilha sonora que desempenha um papel importante dentro da trama. Além de se comunicar com a obra, as músicas são feitas pra nós, mas também são feitas pras personagens. Como acontece lá no Arco do Espaço, por exemplo, ou na Parada com a Ofélia. Os dramas das personagens, eles são passados em forma de música. É muito melhor do que os que aconteceram fisicamente, como a Metal Float, por exemplo. Eu dou uma valorizada absurda por causa disso. Porque senão o Vivi, no geral, é bem mediano pra baixo. Enfim, o próximo foi Shakunetsu Kabaddi. Do que dizer? O esporte até que é interessante, mas eu não fiquei muito cativado, não. Dentre os personagens, tem um protótipo de desconstrução do Ed e tem um projeto de Nishinoya careca. Eles são legais, só que a produção é uma merda. As jogadas são bem explicadinhas, mas é só um monte de cena estática ou em câmera lenta. E no esporte tem que se mexer bastante pra evitar o struggle. Então eu não consigo perdoar de jeito nenhum esses animes que necessitam de uma animação boa, mas não tem. É o principal elemento que tem que ser polido e os caras não faz, só não dá. Mas eu acho que se você simpatizar bem com os personagens, dá pra assistir até o final. Eu acho que não fui muito feliz, não.
Depois eu fui pra Sentoin Hakenshimasu. Outro Isekai Hano, mas o diferente, que não é tão diferente assim, é que ele é levemente mais engraçado que o normal. Aquele grupinho de personagem onde um é mais retardado que o outro é sensacional. Sai muita pérola disso. Tem um humor bastante idiota e eu simpatizo muito com isso. Só que tem muita piada com teor sexual. Tá assim, eu não vou usar o argumento de que eu sou maduro, porque eu ri de algumas, mas às vezes passa do limite. O que inclui bastante o Agente 6 assediando as minas várias vezes, porque sim. Ainda que seja explicado por causa do sistema lá de maldade, mas é só uma desculpa pra fanservice. Aquela mina lá dos demônios é um exemplo perfeito disso. Todo o encontro com ela, vocês têm que abusar dela de todas as formas possíveis. As personagens do grupinho principal são legais, os elementos falhos dela acabam virando piadas, mas eu gosto mesmo é da Arice. Eu gosto do contraste da personalidade dela que ela tem com as outras. Meu problema mesmo é com a segunda metade. Novamente aquele velho problema do anime engraçadão querer enfiar drama sério onde não deve. Shinshoyu, Shakashiki Records, Oresuki, tem muito anime assim. Gente, tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma mudança tão drástica no enredo, senão estraga tudo. Os dramas do anime são ruins que dá pena. O conflito dos humanos contra os demônios é construído todas as pressas e quando puxa pra um drama fica uma merda porque ninguém liga. A temática toda é só pra fazer piada em cima. Quando dá os problemas, o grupinho dos 6 magicamente começa a aparecer um grupinho de verdade e não um monte de idiota junto. Só que por que isso acontece? Há 5 minutos atrás tava todo mundo querendo matar todo mundo. Tá, e de praxe as cenas de luta são só um show de quadros estáticos. Incrível como a JC só resolve trabalhar direito quando eles vão fazer Dungeon Ideai. Eu só não odeio isso aqui por completo porque o anime é autoconsciente. Ele sabe que ele é uma merda e abraça muito isso. E só pra falar que eu não gostei de nada da segunda metade, a única coisa que salvou foi o meme lá do Coque Samurai. Cara, ali quando aconteceu aquilo eu chorei de rir. Agora, Koitoyubu ni wa Kimochi Warui. Esse aqui pula, não preciso dizer nada. Tem pedofilia, o protagonista deve ter mais de 20 anos e quer ficar com uma mina de 17. Ele é extremamente tóxico, fala abertamente que vai ficar perseguindo ela, independente da vontade dela. A comédia em cima disso é ruim. Os personagens são ruins. A Ichika é irritante, o Uryo é um lixo de ser humano e a irmã dele é o ápice da lixosidade. Ela, por livre e espontânea vontade, fica forçando a mina a namorar com o Uryo. Dá o número dela e o endereço. Cara, tá tudo errado. E claro, provavelmente vai ser aquele clichêzão da mina não querendo, mas depois ela percebe que ele é diferente com ela. E aí, não, ele é diferente comigo, então eu acabei gostando dele. O final vai ficar em aberto, com o autor tentando justificar a pedofilia com cenas bonitinhas dos dois. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Depois disso, olha só, tem Nagatoro-san. Casas Nagatoro é simplesmente cringe, sem mais nem menos. Eu odeio a Nagatoro, que boneco infernal, cara. Ela não para de falar e é toda hora senpai, senpai. Meu Deus, cara, que coisa irritante. E eu também odeio esse arquétipo do protagonista virgão. Eu não consigo mais tancar isso. É irritante, velho. Oh não, uma menina veio falar comigo, deixa eu surtar aqui antes de fazer alguma coisa. Gente, no primeiro episódio, quando uma das minas levanta querendo buscar um livro, sem ligar pra existência do senpai, e o moleque literalmente entrou em choque porque tinha uma menina andando do lado dele. E depois aquele passado de bullying, nossa, não dá não. E provavelmente as outras personagens são iguais a Nagatoro, então eu nunca vou me ver assistindo isso. O próximo é outro hype da temporada, o grandíssimo 86. Eu não vou me estender aqui porque eu quero fazer um vídeo separado sobre ele, mas é bom. A história é muito interessante, ainda que com um tema de guerra bastante padrão, mas eu me amarro nessas propostas. O toque de racismo, opressão, eu gosto quando as obras abordam esses temas. As músicas, cara, Sauano um deus, simplesmente. Eu tava com medo do CGI, mas ficou muito bom, e junto com uma composição sonora incrível, dá um hype absurdo ver aqueles drones pulando de um lado pro outro, explodindo tudo. A direção e produção extremamente competentes, um monte de fotografias lindas, umas composições de cenas que fazem parecer poético. As transições, isso aqui é obrigatório falar. Nossa, transições super fluidas. Tipo, a galerinha do 86 estão brincando entre si e aí um copo cai e no momento em que o copo quebra, troca por uma cena deles lutando. Cara, fantástico isso. E outra coisa aqui, eu queria deixar guardado pra mim, mas eu não vou conseguir aguentar até fazer o vídeo próprio. É legal a forma como o anime nos faz viver a experiência. A gente começa acompanhando a visão da Lena, vendo ela andar pela República. Depois que ela vira operadora e começa a interagir com os oprimidos, a gente passa pela exata mesma cena do primeiro episódio. Lá a gente acompanha a Lena andando feliz, sempre de cabeça levantada. E agora, depois da gente experienciar aquele inferno, a gente vê ela andando de cabeça baixa e ela se irrita com as notícias no telão. Eu amo isso. Nesse meio tempo, ela cresceu, ela experienciou aquilo. E ver o modo como tratam seus salvadores irrita. É muito legal isso. Então eu fui para Subarashiki Konosekai. E então, é adaptação de jogo, né? O que eu tava esperando? Não, mas é ruim. Nossa, é ruim. O protagonista Pseudo-Ed é raso, assim como os outros personagens. Ele é muito simples, ele só é alguém que não fala muito e se dá bem com as outras pessoas bem rápido. O enredo é bastante rushado, eu tive a impressão de que foi a famosa adaptação Sonic. Eles mastigaram o máximo possível só pra dizer que tem anime. As batalhas são ruins, a produção é ruim, o CG é bem fraquinho, mas é mascarado de leve pelo design cartunesco, que vale dizer que a única coisa boa do anime, a única coisa que eu fiquei interessado de verdade foi no geral do jogo. O
que é aquele lugar e depois foi como o protagonista morreu. Mas isso é tão simples, é apresentado tão cru. Quando aparece o moleque lá que matou o protagonista, instantaneamente tu sabe que foi ele. Não tem mistério, nada, só toma aí na sua cara. Depois eu assisti Osanana de Migazetai ni Makenai Love Comedy. Ruim, lixo, horrível, lixoso, genérico, vergonhoso. Em qual dessas palavras eu deveria resumir o anime? Exatamente todas. Eu lembrava vagamente que isso aqui era ruim, porque eu já tinha lido o mangá já faz um tempinho. Mas, meu Deus, isso aqui é contraditório em tantos níveis e é tão apressado. Vamos lá, vou tentar explicar pra vocês. O moleque queria ficar com uma mina, mas descobriu que ela tava namorando outro cara. E uma outra mina que é amiga de infância dele gosta dele. Só que quando ele descobre que a mina que ele gostava tá namorando, ele finge namorar a outra mina pra se vingar dela. Só que a outra mina gosta dele e não tá nem aí pra nada. Então os dois montam um plano pra se vingar da primeira mina, mas aí a gente descobre que na verdade a mina que ele gostava é amiga de infância dele também, gosta dele e fingiu namorar um cara pra fazer ele tomar a iniciativa de chamar ela pra sair. E quando ocorre dele se declarar, a gente descobre que ele era um ator mirim e ele se declara num festival pra todo mundo ver, só que ele se declara pra outra mina que gostava dele e quando ela recusa pra se vingar dele, só que ela se arrepende minutos depois. Confuso? Sim, eu sei, eu também fiquei bastante confuso com isso. E sabe em quantos episódios isso aconteceu? Três episódios. Em 3 episódios aconteceu algo que no mínimo deveria durar uns 8, 9 episódios. Mas enfim, é vergonhoso, só passa. Partindo pro próximo, chegamos em Hige Osoro. Eita, vamos lá. Eu particularmente gosto de obras que tratam de assuntos tabus na nossa sociedade. Mas temos que reconhecer que mexer com isso é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado. A proposta me chamou a atenção, embora usem argumentos de que o maluco tá cometendo um crime, mas dada a situação, ele não tá errado pra mim, eu não me incomodei. Numa proposta assim, o mínimo que a gente espera é a garantia de que o protagonista não vai sexualizar a mina. E sim, graças a Deus ele não sexualiza, né? Porque o próprio anime faz isso. Tem uma cena lá no primeiro episódio, quando o cara tá deitado na cama e ela se oferece pela primeira vez, a câmera mostra ela e do nada dá um close no seio da mina. Além disso, tem alguns outros problemas. O diretor não sabe o que tá fazendo, a produção é fraquinha, os personagens são totalmente esquecíveis. As cenas de ápice, quando tem alguma conversa com a menina, são muito artificiais e carregadas por um textão bonito que tu acha em qualquer lugar do Google. E o vilão da parada é muito merda. Não sei se aparecem mais caras com quem ela já dormiu no passado, mas meu Deus, aquele cara que apareceu é exatamente o vilãozinho de Sword Art Online. Aquele lá que prende a Asuna numa gaiola porque queria tomar ela como esposa dele. Um bagulho assim, você sabe de quem que eu tô falando. Enfim, cara, é exatamente o mesmo personagem. Sério, que idiota. Então, Bishonen Tanteidan. Eu já fiz um vídeo, então vão lá olhar, porque eu não fiz aquilo à toa. Mas só pra dizer que eu não falei nada, é bom também. Mas vão lá assistir o vídeo. Depois disso, eu assisti Zombieland Saga Revenge. E o que dizer? É a mesma coisa da primeira temporada. As personagens são muito legais, a história é boa. Agora, com o flashback da Yugi, ele deu uma expandida na situação, conectando com o Kotaro e a parada de transformar pessoas em zumbis. E, infelizmente, o CG continuou. Mas eu perdoo por causa da última apresentação. Cara, que negócio legal. No final da primeira temporada, teve aquele baque com o fracasso no show da IFS. Então, quando dá toda aquela situação em Saga com a enchente e elas começam a cantar no estacionamento, eu já tava achando muito bom. Mas, nossa senhora, a volta delas pro IFS, que lindo! Bom, eu coloquei um ponto a mais na nota por causa disso. Destaque pro episódio 7 também. Quando começa a apresentar a menina, lá na hora me veio um estalo na cabeça, eu falei, puta, essa mina vai morrer. E não deu outra, ela confunde os banheiros, o Kotaro derruba um sabão que quase mata a mina sem querer. Cara, que episódio incrível, eu passei ele inteiro rindo. E eu, infeliz, esqueci de falar no dia que eu gravei isso, mas dedicamos aqui um tempinho exclusivo pra pagarmos um pau pras performances vocais da dubladora da Junko. Nossa senhora! As outras também são incríveis, mas a Junko se supera cada vez mais. Já começou com aquele mini solo dela no episódio 13 e a música do episódio 4 foi pra fechar de vez. Absurdo quão bem a dubladora dela consegue cantar. Prosseguindo, depois eu assisti Bakuten. Cara, Bakuten é bom. O enredo é bem simples, mas a execução é muito boa. Os personagens são legais, principalmente o Atari, que maluco incrível. E me apresentou um novo esporte. Assim, ginástica artística é muito da hora. Eu não sou lá fã de esporte, então eu não procuro por conta própria, mas é legal essas obras que pegam algum esporte como base. Eu acabo conhecendo e na maioria das vezes gostando do esporte. E as cenas são muito bem dirigidas, tá? Principalmente as apresentações. Ainda que CG, vocês que confirmem ou não, mas quando troca pra um frame desenhado mesmo, a vibe é totalmente diferente. Mas é legal, a câmera se movimenta bastante durante as apresentações e o anime pegou muito no meu sentimental. Faz tempo que eu não tinha uma experiência tão imersiva com alguma obra. Quando eles comemoravam, eu comemorava junto, me emocionei nos discursos deles. Quando deu o problema na mão do Shotaro, eu fiquei tenso
isso junto com eles e o coração acelerava pra descobrir a pontuação que eles tinham feito. Cara, que sensação boa, tu se sentir junto na situação. A última vez que me aconteceu algo parecido foi com o Ino Battle lá no meio do ano passado. Enfim, o grandíssimo Shadows House, eu também já fiz vídeo, é bonzão, então vai lá ver. Agora, Sayonara Watashi no Kramer. Assim, eu não tava esperando um Shigatsu da vida. Por mais que seja da mesma autora, sei lá, eu olhei pra capa disso, principalmente quando eu vi o mangá, e não me convenceu muito não. E tá certo que ela usa o esporte como base pros dramas, mas ainda assim a animação é horrível. As personagens são qualquer coisa e é muito chato. Passando agora tem Super Cub e Slime Taoshite, que eu tô assistindo aos pouquinhos, mas tem um ritmo muito agradável, então acho que fica melhor assim, de assistir tipo um episódio por dia. Mas eles são bons. Em Super Cub tem a protagonista, que por mais que ela seja exageradamente vazia, mas ainda é legal acompanhar o dia a dia dela. A direção tem uma sacada legal com a troca de tonalidade nas cenas, isso aí é muito bom. E é muito bonitinho, é legal ver a protagonista sorrindo, e dá um sentimento muito da hora. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz quando ela conseguiu uma cestinha pra colocar mais coisa na Cub. Vai entender. O anime desperta o nosso lado mais simples, tipo, com coisas simples a gente fica muito feliz. Mas, infelizmente, o ritmo lento estraga tudo. Por mais que seja bonitinho, é lento, é chato. Fica chatão com o tempo, cara. E Slime Taoshite é uma pegada episódica, mas é muito divertido. Tem a Yuki Aoi na protagonista e as personagens são muito boas. Principalmente a Hao, cara. Cara, que personagem incrível. Eu adoro o episódio 6, eu acho, que ela tenta não fazer merda, mas sem querer ela nocauteia a Hidemônio, é muito bom. As situações, por mais que não sejam nada demais, mas ainda são divertidinhas de acompanhar Azusa passando por uns bocados de problema. Depois, Jouran, The Princess of Snow and Blood. Cara, não sei. No episódio 4, que foi até onde eu parei, tinha muita coisa acontecendo. Eu tava muito perdido. Um monte de plot twists e mortes, e eu não tava entendendo nada. Eu só não peguei qual foi a ideia. Tipo, no episódio 4, o tal vilão final morre. Que? Falam que melhora depois, mas tipo, um anime que tá 3 não passa de um 5 nessa melhora. Talvez eu drop, não sei. E pra fechar, a Boku no Hero tá massa. Exatamente como eu falei no vídeo escolhendo o anime. A parte do treino, né, a classe A contra a classe B é muito bacana. Embora uma produção que tá oscilando bastante, mas ainda assim tá bom. E já tem aquelas historinhas de fundo, o lance do Endeavor, o Hawkins, o Deb, o Midoriya com as quirks dele. Os outros que eu peguei eu vou deixar pra assistir quando acabar mesmo. Eu só assisti Boku no Hero porque eu leio o mangá. Então depois que eu conferir os outros, se não tiver um videozinho aqui no canal, eu faço um post lá no Twitter falando sobre. Então, que temporada merda. Eu tropei quase tudo. Dá pra contar nos dedos os anime que eu dei uma nota maior que 7. Cara, que decepção. Mas enfim, agora é chorar esperando a temporada de julho acabar. Um agradecimento especial a todos que me acompanharam até aqui. Nos encontramos na próxima e tchau!